Carol, eu queria te perguntar aqui algumas curiosidades, né? Primeiro, quanto tempo que você está morando em Portugal? E outra coisa também que eu tenho curiosidade é de saber das oportunidades de trabalho, né, para os brasileiros que vão morar em Portugal. É fácil conseguir? Ou qual a área, né, que pode ter mais sucesso aí em Portugal? Pronto, eu moro em Portugal, vai fazer exatamente agora 8 anos, né, em agosto. E é muito interessante essa tua pergunta, porque quando eu cheguei lá, eu tinha pouquíssimas pessoas conhecidas, eu fui para fazer um mestrado, eu tinha a intenção de ficar, mas eu não tinha garantia e certeza nenhuma de que eu ia ficar, né? Eu só tinha dinheiro para ficar durante um ano em 2015. E aí, obviamente, eu fui criando uma rede, networkings e tal, para tentar ficar lá, porque realmente é um país que eu sou muito apaixonada. Eu acho que hoje a dica que eu daria para as pessoas é elas entenderem que elas estão mudando de país e elas vão ter que ser mais flexíveis, por exemplo, em relação à carreira delas, né? Eu já tinha uma grande vontade de fazer essa migração de carreira e aproveitei a oportunidade que eu estava em outro país para fazer isso. Sobre mercado de trabalho. Inclusive, Portugal recentemente abriu a possibilidade de um visto de países para a língua portuguesa, de pessoas que querem sair daqui para ir para Portugal para procurar emprego, devido à grande necessidade que o país tem de mão de obra, não é? Agora, sim, se você me pergunta, por exemplo, é só chegar lá e conseguir emprego? Nem sempre. Todo processo migratório tem uma questão de adaptação, né? Você tem que criar uma rede de relacionamentos. Então, por exemplo, talvez se hoje eu fosse dizer para uma pessoa fazer isso, talvez eu falaria, por exemplo, para ela procurar fazer alguns cursos profissionalizantes que são, por exemplo, certificados pela DGEST, que é um órgão ligado ao Ministério do Trabalho lá. Eles te recolocam, eles são criados a partir de uma necessidade de mercado e eles te recolocam no mercado de trabalho lá. Esses cursos, por exemplo, eles dão direito a você pedir visto, então você pode sair daqui, enquanto você vai fazendo o curso, que é a parte teórica é online, você pode ir fazendo, por exemplo, ele, e quando chegar lá fazer a parte prática, e a escola mesmo te ajuda a te recolocar no mercado, ou seja, cria uma rede de networking, uma certificação que não é válida só em Portugal, mas em toda a União Europeia. Então, acredito que isso facilite, por exemplo, as pessoas fazerem esse processo migratório com mais segurança, com a possibilidade de um emprego, né? Áreas que mais precisam em Portugal, sem dúvida nenhuma, na área de saúde, hotelaria, inclusive médicos que tenham interesse, por exemplo, em ir para Portugal, processo seletivo de equivalência do diploma de medicina está aberto, profissionais na área de turismo, né, quem quer trabalhar em cruzeiros, hotelaria, tudo isso tem uma demanda muito alta lá. Tecnologia, então, nem se fala, né? Tecnologia, o que tem hoje de estrangeiros morando em Portugal, trabalhando em empresas de tecnologia, é demais também. E ainda precisa de mais. Carol, a questão do mercado de trabalho, tanto para homens quanto para mulheres. Eu acho que isso hoje é um pouco mais indiferente, né? Não faz assim tanta diferença. O que faz a diferença, na verdade, não em termos de vaga, né? Mas em termos de aceitação, é que nós mulheres, inevitavelmente, aquela sobrecarga de quando se tem filho, né? Fica mais difícil como em qualquer país, né? Mas via de regra, tem vaga para todo mundo, né? Com relação à idade, né? Os mais jovens, quem passou dos 40, dos 50, dos 60, que aqui já fica mais difícil de conseguir uma vaga no mercado de trabalho, aí em Portugal também tem esse problema? Tem, Carla, mas assim, a minha percepção é que é um pouco diferente, né? Assim, por exemplo, quando eu saí do meu último emprego, eu resolvi empreender, eu pensei muito nessa questão de, olha, afinal de contas, eu já sou portuguesa, eu tenho um passaporte vermelho, eu não preciso mais ficar renovando as minhas autorizações de residência para viver legalmente aqui, então eu vou empreender para eu não ficar nessa dependência, já que eu sou uma mulher de 41 anos, né? Mas eu percebo, por exemplo, que outras pessoas mais velhas conseguem sim se adequar ao mercado de trabalho lá e elas são sim contratadas. Eu acho um pouco mais fácil
do que aqui, por exemplo. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena ser dito, e não é querendo assustar ninguém que queira fazer esse processo migratório, mas o inglês, por exemplo, lá, ele é fundamental, eu diria que ele é essencial para uma posição no mercado de trabalho. Então, assim, as pessoas que estão se encorajando a fazer isso, dá tempo de ir aprendendo quem não sabe, ou quem estudou há muito tempo, né? E se reciclando, porque de fato é uma necessidade, é algo fundamental, é essencial para quem quer trabalhar em Portugal. E que dicas, outras dicas, né, você poderia dar? A gente já está quase encerrando aqui a tua participação, mas para quem está pensando mesmo, eu vou mergulhar nessa de cabeça, eu vou sair daqui, vou mesmo atravessar o Atlântico, tentar lá. A língua pode parecer igual, né, mas além disso, você pode encontrar aqui outras dificuldades que você tem que estar preparado para superar. Como você falou, o sotaque é diferente, os termos são diferentes. Eu acho que é importante a pessoa ter noção que vai precisar também de um inglês, principalmente porque Portugal é dentro da União Europeia, é um bloco econômico muito forte, e as empresas têm uma grande necessidade de uma língua que comunique, né, em todo esse território. Para além disso, é planejamento, principalmente para quem vai com família, quem não pode correr tantos riscos, que tem que ir de uma forma mais segura, é procurar informações em fontes seguras, né? A gente consegue hoje, por causa da internet, fazer muita coisa sozinho, mas em algum momento vai ser preciso contratar uma mão de obra qualificada para algum tipo de serviço. É ter a noção de que precisa contratar bem. Se for muito fácil, se uma informação estiver dizendo que é tudo muito fácil, não acredite, né? Procurar mesmo fontes seguras para fazer esse processo migratório o mais penoso possível. Já é difícil a adaptação, né? Nem todo mundo está disposto a passar por uma adaptação. Então, assim, levar a sua família e em segurança é muito importante. Eu acho que as fontes que as pessoas buscam, sem dúvida nenhuma, é uma dica importante para quem está fazendo quem quer fazer esse processo migratório. Planejamento é tudo, tanto financeiro como mental também. E Carol, com família, agora eu lembrei de uma questão, a escola, educação. Uhum. É importante as pessoas lembrarem, por exemplo, o processo migratório, as escolas lá, o ano letivo é diferente daqui, começa em setembro, é preciso preparar uma série de documentos para que sejam levados já para lá. As inscrições, elas começam mais ou menos em junho, julho, que é quando acaba o ano letivo lá, e as aulas começam sempre na segunda quinzena de setembro. As escolas públicas são ótimas, eu só tenho uma amiga que tem filhos em escolas particulares lá, o ensino público funciona muito bem, se aprende idiomas muito bem, os portugueses falam muito bem inglês, francês, né? Então a escola pública é algo que vale a pena, só que tem que imaginar que é completamente diferente do Brasil. Lá você primeiro consegue uma residência, um endereço, uma morada, como é chamado lá, para depois, a partir dessa morada, é que você consiga uma escola para o seu filho. Tem toda uma questão diferente lá, de realocação escolar, dos agrupamentos familiares. Então é importante que, principalmente, volto a dizer, quem vai com filho, pesquise bem, planeje bem, se for contratar um serviço, pesquise se esse serviço realmente existe, se essas pessoas realmente prestam um bom serviço, para que a família vá em segurança. Quando você tem criança, você sabe que a sua não é mais criança, não, né? A minha já está pensando na graduação. Pois eu já vi. Então é importante que haja assim, esse planejamento em fontes seguras. Pesquise em fontes seguras, sem dúvida nenhuma. Tá certo. Carol, tem algum Instagram que você possa divulgar para as pessoas pegarem mais informações? Tem sim. Vocês podem entrar no @rotunda_consultoria, que é a minha empresa, né? E lá a gente presta muitos serviços e também dá muitas dicas para quem quer fazer esse processo migratório em segurança. Tá bom. Mais uma vez, muito obrigada, Carol. Um cheiro bem grande para você e para todos os cearenses que já mudaram daqui para Portugal, Lisboa, Porto e tantas cidades maravilhosas que tem por lá. Cheiro bem grande. 10h36, a gente vai rapidinho pro intervalo, daqui a pouco volta. Tem professor Olavo chegando, já já.